Boa noite, irmãos. Olha aí. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos aí a mais esta aula, né, de ah, religiões e seitas, né, que estamos estudando, junto à equipe de missões, aberto a toda a igreja e a quem mais se interessar em aprender mais. Hoje a aula é sobre hinduísmo, né, e com o pastor Vitor Cosson, que vai trazer para a gente um pouco mais sobre essa religião. A aula de catolicismo, ela foi adiada em virtude de um contratempo do irmão que iria trazer a apresentação para a gente, e ela foi agendada para a próxima terça-feira. Então, na verdade, teremos 3 terças-feiras seguidas de estudos em virtude desse ajuste. Então, hoje será o hinduísmo, na próxima terça o catolicismo com o irmão Davi, e na outra terça vai ser sobre budismo com o irmão pastor Vitor Costa, novamente. Ok? Então, se organizem aí para participar, aprender conosco aí sobre essas religiões tão importantes, né? Para conhecermos mais e evangelizarmos outras pessoas que, por acaso, tenham ou vivam nessa prática, tá bom? Então, vou passar já para Vitor. A aula é bem grande aí, para ele apresentar para a gente. Aproveitem e vai ficar salva. Se você quiser compartilhar depois com os seus amigos, familiares, essa aula pode ser compartilhada, tá bom? Vitor, com você. Sim, vamos fazer uma oração, né, para a gente começar. Desculpa aí. Vamos orar então. Agradecer a Deus pela disposição de Vitor, né, em trazer esse estudo e a oportunidade de estarmos aqui nesse formato virtual. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Agradecemos, Senhor, em especial por esse estudo, por essa sequência de estudos que estamos fazendo, pela oportunidade de aprendermos, Senhor, mais das outras religiões e que o Senhor possa usar esse conhecimento em nossas vidas para sermos instrumentos teus, ó Pai, na vida de outras pessoas. Somos gratos pela vida de Vitor, de todos aqueles que passaram já por aqui, que ainda vão passar. Que o Senhor possa estar usando os seus servos para falar aos nossos corações, para nos ensinar e que possamos nos fortalecer ainda mais, Senhor, na prática do evangelismo. Cuida dele nesta noite, dá sabedoria especial a ele, ó Pai, para transmitir, e abre também as nossas mentes, nossos corações para entender, Senhor, e guardar, Senhor, para usarmos no momento oportuno. Abençoa as pessoas que estão aqui, os irmãos que estão aqui aprendendo, aqueles que ainda não puderam chegar, ou aqueles que ainda estão no caminho, que possam também compartilhar conosco deste aprendizado. Que nós choramos, gratos pelo teu cuidado, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vitor? Opa, amém. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês novamente, para que juntos possamos aprender um pouco mais sobre as crenças, a fé das outras pessoas, o que elas entendem, o que elas creem, e com isso, não somente conhecendo para evitar algumas gafes e evitar alguns preconceitos que nós temos, mas conhecendo com o propósito também de levarmos a nossa fé e o que nós cremos para eles, entendendo que o que nós cremos, a verdade que está contida nas Escrituras e no Senhor Jesus Cristo como único caminho para a salvação, é aquilo que eles precisam saber e entender para terem a vida eterna. Pois bem, hoje entraremos em uma religião diferente das outras que já abordamos aqui. Vou colocar aqui o slide para vocês, só um segundo. Me confirmem, por favor, se estão vendo. Certo. Eu Muito bem. estou. Obrigado. Então, hoje entraremos no hinduísmo. A religião hindu, popularmente conhecida como a religião da Índia, mas não necessariamente é a religião somente da Índia, né? Religião que existe há mais ou menos cerca de 3.500 a 4.000 anos, uma religião muito antiga, um conceito e uma filosofia muito antiga,
que merece o cuidado e o estudo cauteloso ali, quando vamos entender um pouco mais sobre essa religião. É tida das três religiões maiores, uma das maiores, se não a religião mais antiga das três maiores. As três maiores, como vocês bem sabem, é o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo. Então, das três maiores, o hinduísmo é a religião mais antiga que nós temos aí datação, cerca de possui 3.500 anos de idade, a 4 mil anos de idade. É uma religião bastante antiga e tem um mantra que seriam rezas ou cânticos prostrados a divindades que é muito comum você ouvir pelos hindus, que é tudo é um e tudo é Deus, certo? Esse conceito de que tudo é um e tudo é Deus vai se perpassar por toda a religião e por todo esse conceito que eles creem. Mas antes de começar propriamente sobre a religião hindu, vamos de um pouco de curiosidade sobre ela, certo? Primeiro, é considerada, como eu já disse, das religiões maiores, a religião mais antiga delas. Sua origem pode ser aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, assim somando com 2.000 anos depois, né? Temos aí 3.500 anos mais ou menos de sua origem, certo? Hoje possui cerca de 1,5 bilhões de fiéis em todo o mundo. É muita gente, é muita gente. Cerca de 80% ou 75% da população da Índia se declara como hindu, certo? Hoje esse número está em decrescente porque a religião islâmica tem se mostrado também uma religião forte ali naquela localidade. Mas, enfim, é uma religião também com um conceito aberto sobre Deus, sobre o divino e sobre as divindades. Assim sendo, tanto politeísta quanto panenteísta e panteísta. O que significam essas palavras? Faremos mais adiante um pouquinho sobre isso, mas em resumo, politeísta significam vários deuses, então que creem em vários deuses. Panenteísta significa que tudo está em Deus ou Deus está em tudo. E panteísta significa que tudo é Deus ou Deus é tudo, certo? São conceitos ali sobre Deus e sobre a criação, digamos assim. Então, é uma religião que aborda ou que crê nessas três perspectivas, tá bom? O termo hinduísmo não é nativo, mesmo que exista uma palavra, né, hindu, que vem até do rio Indo. O termo hinduísmo, ou a nomenclatura hinduísmo, foi dado primeiramente por comerciantes britânicos no século XVII ao século XIX, para diferenciar os indianos dos muçulmanos, certo? Então, para fazer essa diferença ali, os britânicos, né, os comerciantes britânicos, foram os primeiros a usarem o termo hindu, ou hinduísmo, né, para se referirem à religião. E foi, então, adotado como uma estratégia de unificação das crenças, das tradições daquele povo. Foi usado pelos sacerdotes, pelos brahmanes, para unificar o povo, unificar aquela religião, assim por dizer. Então, em outras palavras, que temos que o hinduísmo é uma religião muito antiga, religião com muitos adeptos e uma religião com um conceito aberto sobre Deus. Mas o que seria, então, propriamente o hinduísmo? E por que é uma religião diferente das outras que nós já estudamos aqui? As religiões que já estudamos, o cristianismo de modo geral, estudamos também o judaísmo e o islamismo, são religiões onde possuem uma noção de importância maior sobre o Deus e sobre a adoração desse Deus. O que significa isso? Significa que o foco da religião é entender e estudar e se relacionar com esse Deus. Então, tudo depende, certo, de quem é esse Deus, das suas postulações, seus escritos e vontades, e como devemos ou o que devemos fazer para nos relacionarmos com ele. Essas religiões agora mais
filosóficas mais orientais também, como o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o jansenismo, são religiões mais filosóficas, religiões onde o estilo de vida ou a sua vida está em evidência. Então, o indivíduo e como ele se relaciona com o todo é interessante, certo? O som está tão baixo, certo? Está baixo para mais alguém? Para mim tá ótimo aqui. Certo. Para mim tá normal. Pronto. Jonas, pode conferir se não é o seu celular? Pode ser também. Se eu aumentar muito, o pessoal fica um pouco estourado. Eu já aumentei aqui um pouquinho, mas se aumentar demais também fica um pouco ruim. Mas vamos lá. Continuando. Então, o hinduísmo é uma religião filosófica, que onde a sua doutrina, certo? Os seus dogmas, ensinamentos, não são tão importantes. Não é tão importante, digamos assim, entre aspas, tanto o que você crê, mas o que você faz com o que você crê, certo? Então, o que você faz é mais importante do que o que você crê. Em outras palavras. Por quê? Porque na perspectiva do hinduísmo, é uma religião onde o indivíduo tem que se encontrar e, então, vai se dar bem ou vai se relacionar com a sociedade, com os outros, para então, seja para alcançar um objetivo final ou alcançar uma iluminação, como no caso do budismo, que é outra religião. Mas no hinduísmo em si, o foco está nos relacionamentos com as pessoas, o foco no indivíduo, como ele vai se colocar no mundo e como ele vai influenciar ou ser influenciado pelas ações que ele faz, e então o seguem na sua vida, certo? Religião diferente nesse aspecto. Agora, passando para o próximo ponto. Temos os textos sagrados da religião hindu. Temos os 4 Vedas, certo? E os Vedas, a palavra Veda, o Veda, significa conhecimento ou sabedoria. Então, os Vedas são livros muito antigos, ali também datados cerca de 1500 a 1200 anos antes de Cristo, onde foram escritos ali, crê-se, né, que pelos deuses, o idioma que está nos Vedas é o sânscrito, que creem, os hindus creem que é a língua dos deuses, ou a linguagem dos deuses, certo? Então, os Vedas são textos antigos ou sabedorias. Então, podemos traduzir aqui como os 4 livros de sabedoria. São livros muito grandes que são ali lidos por eles. Temos os Brahmanas, ou Brahmana, que são os comentários sobre os Vedas, certo? A língua é o sânscrito. Certo, Tati? Sânscrito. Uma língua bem antiga. Um idioma bem antigo, na verdade, uma escrita bem antiga, certo? O sânscrito. Então, os Brahmanas são os primeiros comentários sobre os Vedas, certo? Então, seriam comentários, a espécie de não somente comentando o que eles dizem, mas também ampliando o que eles dizem, e os Brahmanas são usados nos templos, nos rituais também, não como leituras obrigatórias, mas como o manual de fé ou manual de ensinos que eles podem ter como um guia espiritual para a vida deles. Mas como o hinduísmo é uma religião muito pessoal, não existe um hinduísmo correto. Existem diversas tradições hindus que creem em questões similares, e é isso que iremos analisar aqui hoje, certo? Eu não quero ser exaustivo, eu não vou falar tudo sobre o hinduísmo, eu não vou tocar em questões um tanto que políticas ou sociais, como as perspectivas das castas, eu não vou falar sobre isso aqui, certo? Porque são questões que vão demorar muito mais tempo, então eu vou me focar, eu vou me deter aquilo que é crido de maneira comum por toda a tradição, ou por todas as tradições hindus, o que é muita coisa, mas também não chega a ser algo obrigatório. Então, você pode ser hindu sem crer em algum desses pontos ainda. É muito livre essa questão de adoração, é muito pessoal. Porque se tudo é Deus, e tudo é um, e Deus é tudo, então o que importa, na verdade, é como eu me sinto e seguindo algumas regras básicas, sabendo que se eu não seguir, elas terão consequências. Então, tendo esse entendimento, certo? Iremos ser mais específicos em algumas questões. Certo? Não conseguiram ouvir nada? Deixa eu aumentar um pouco mais aqui.
Está um pouco Eu tô melhor? ouvindo normal. Ô, rapaz, uma pena. Está um pouco melhor? Aumentei um pouco. Vai ficar gravado, então eles podem Certo. tentar Ótimo. assistir depois, né? Isso, pronto, então tá certo. Enfim, então são religiões que... É uma religião que possui diversas tradições, certo? E os Brahmanas, que são os comentários sobre os Vedas, eles não são únicos nisso. Temos também os Upanishads, certo? Os Upanishads, eles são espécie de canções ou poemas ou epopeias épicas, certo? Um exemplo de uma epopeia épica é a Ilíada e a Odisseia de Homero, certo? Na perspectiva grega. Nós temos, na perspectiva hindu, certo? Na cultura ali da Índia, dos hindus, temos os Upanishads. Os Upanishads podem ser divididos em dois, mais famosos, são o Ramayana e o Mahabharata, certo? O Mahabharata, ele possui, entre eles, é um compêndio gigantesco. Se eu não me engano, o Mahabharata, ele é 7 vezes o tamanho da Odisseia de Homero. Então é algo gigantesco mesmo. E entre o Mahabharata existe um poema épico muito famoso que é conhecido por quase todo mundo, que é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita narra ali a aventura heróica de Krishna, que é um avatar de um deus que existe, certo? Que eles adoram. Então, um avatar seria a manifestação física desse deus, certo? Então, o Bhagavad Gita narra as aventuras heróicas de Krishna. É interessante porque é tido por alguns estudiosos aqui, fazendo uma espécie de comparação, certo? O Bhagavad Gita é como se fosse o Novo Testamento do hinduísmo, certo? É como se fosse, tá bom? Não tente fazer tanto uma comparação assim, porque é bem específico, tá bom? Mas aí estão os textos sagrados. Eles também têm outros que eles creem, como os Vedantas, que são outras filosofias que vão guiá-los na perspectiva para as adorações deles, mas não são tão centrais. Mas o que todo hindu costumeiramente crê são nos 4 Vedas, nos Brahmanas e nos Upanishads, certo? Entre eles o Ramayana e o Mahabharata, que contém o Bhagavad Gita. Mas temos alguns conceitos comuns nas tradições hindus, tá bom? E alguns desses conceitos eu creio que vocês já devem ter ouvido falar, tá bom? Por exemplo, temos o karma. O karma é um conceito conhecido por nós hoje através da proliferação ou da divulgação da religião hindu, ou do hinduísmo, certo? Então, o hinduísmo, ele possui alguns conceitos comuns às suas tradições, como eu falei anteriormente. E entre eles está o Dharma, que seria a ordem, o Samsara, que é o ciclo de reencarnações, o Karma, que seriam as consequências das ações que você toma durante a sua vida, que vão decair na próxima vida, porque eles creem numa encarnação, né? Na reencarnação, ou na transmigração da alma. E temos o Trimurti, que seriam os 3 maiores deuses, certo, deles. Vamos analisar cada ponto em específico. E preste bem atenção aqui, porque esses conceitos aqui são centrais e importantíssimos para que nós entendamos um pouco mais do hinduísmo. Então, por favor, se concentre e preste bem atenção, tá bom? O Dharma. O Dharma é a ordem, certo? Seria a crença de que todo o universo tem uma ordem, possui uma ordem, como eles dizem, né, possui uma correnteza como um rio, está levando, saindo de um ponto para outro, está sempre em movimento. Então, o Dharma é a ordem que está sempre em movimento. E pertence também a uma verdade universal, ou a verdade universal, segundo a crença deles. Então, tudo está no Dharma, está nessa ordem universal, tudo possui essa ordem universal que está indo de um ponto para outro. Esse movimento constante, todo o universo está nessa ordem constante que pode ser por nós vivida e compreendida. O outro termo, outro conceito é o samsara. O samsara seria o ciclo de reencarnações. É a crença no indefinido ciclo de nascimento, morte e reencarnação que o ser possa ter. É influenciado tanto pelo karma,
isto é, o karma, que eu vou explicar mais à frente, que seriam as ações que você toma na sua vida, quanto pelo dharma, que é essa questão da ordem em movimento. Então, o samsara é o ciclo indefinido e às vezes até infinito de reencarnações. Então, você nasce, morre, renasce. Nasce, morre, renasce. Nasce, morre e assim por diante. Você tanto pode reencarnar em um outro ser humano, ou você pode reencarnar em um animal ou um outro ser vivo, certo? Então você reencarna ali em outras criaturas. Então as criaturas reencarnam umas nas outras. Não temos necessariamente uma reencarnação de ser humano para ser humano, como é comum a outras religiões, como o espiritismo kardecista. No hinduísmo, o samsara, o ciclo... graças a Deus, irmã. Graças a Deus. O samsara, que é o ciclo de reencarnações, ele é algo indefinido, que não tem uma data para se encerrar, mas possui uma única forma de romper esse ciclo do Atman. O Atman seria o espírito. Então, a única forma de você encerrar o ciclo do Atman, do espírito, é através do karma. E existem 3 caminhos para tal, que é o caminho do conhecimento, o caminho da devoção e o caminho da atividade. Realizando esses caminhos, os 3 caminhos, ou 2 caminhos, ou um dos 3 caminhos, você poderá finalmente alcançar o moksha e se unirá ao Brahma. Mas, Vitor, que palavras são essas? Karma, moksha, Brahma? Eu vou explicar cada uma delas, mas sendo aqui bem resumido, o moksha é o encontro ali da última realidade, certo? É o encontro com o Brahma. O Brahma seria a alma universal, seria o absoluto infinito, o eterno imutável, aquilo que está unicamente ali, não é um Deus pessoal, não é uma perspectiva que se relaciona, não. É um conceito de divindade ou um conceito de força cósmica onde está em tudo e tudo está nela. É onde ela é tudo e tudo é ela. Então, um exemplo bem básico aqui. Para os hindus, não somente eu e você, certo? Não somente nós somos parte do Brahman, mas também uma mesa é parte do Brahma, uma rocha é parte do Brahma, as vacas são parte do Brahma, as plantas são parte do Brahma, os rios e florestas são parte do Brahma. Então, tudo é um e tudo é Deus. Lembre sempre desse conceito aí dos hindus. Então, para você romper o samsara, você vai ter que seguir um dos 3 caminhos. O caminho do conhecimento, da devoção ou da atividade. Eu vou explicar mais adiante como é que você pode entender esses 3 caminhos. Então, através do karma, você alcança o moksha, que seria essa libertação. Moksha, na tradução livre, seria libertação ou redenção. Então, moksha é redenção ou libertação. Você se liberta do ciclo infinito de reencarnação após reencarnação e se encontra, se une ali finalmente com o Brahma, se torna um com o Brahma, certo? Não mais parte, mas se torna agora o Brahma, ele absorve, certo? Então, o karma, o que é o karma? Essa imagem ilustra bem o que é o karma, né? As consequências. O karma pode ser resumido pela frase, né? Tudo que vai e volta. Acho que todo mundo conhece esse conceito de karma, o que significa, só que conhecemos de maneira muito popular, certo? Tudo que vai e volta, as ações têm consequências, isso é um pouco óbvio, certo? Claro, tudo que você faz tem consequências na sua vida. Só que o karma acredita que literalmente tudo que você faz tem consequências não somente na sua vida agora, mas na próxima vida. Um exemplo bem básico disso. Se você é uma pessoa muito ruim nessa vida, a única maneira de você se livrar das consequências da ruindade é você esperar para a próxima vida. Só que se você é ruim nessa vida, você será pior ainda ou terá consequências negativas na sua próxima vida. Por exemplo, alguém que é muito ruim hoje, não sei, um ladrão, um assassino, ele na sua próxima vida possivelmente ou será um animal muito ruim, um animal ali impuro,
ou na sua próxima vida será uma pessoa pobre, uma pessoa que vai mendigar, que vai passar fome, que vai sofrer na próxima vida. E a única maneira de você romper esse ciclo é você nutrindo o karma. Então, o karma são tanto boas quanto más ações. Elas têm consequências. Se você faz o mal, você vai atrair cada vez mais o mal nessa vida e na próxima. Se você faz o bem, você vai atrair cada vez mais o bem nessa vida e na próxima. E assim por diante. Então, a única maneira de você se livrar disso é seguindo um dos caminhos ali para alcançar o moksha, alcançar essa libertação desse ciclo, certo? Que é o samsara, o ciclo, mas as consequências, as ações que você toma seriam o karma, aquilo que volta para você nas suas ações. E é interessante essa noção de karma, porque hoje a nossa cultura, a nossa sociedade, ela impregnou isso, esse conceito. Então, é muito comum você ver pessoas que não acreditam em Deus, mas se preocupam muito com suas ações pessoais, porque acham que aquilo ali vai render consequências perigosas para elas. A gente costuma ouvir muito isso, né? Eu não acredito em céu, mas o inferno está nessa terra. São pessoas que parece que creem nisso, né? Que tudo que eu vou fazer aqui, eu tenho que me cuidar, porque senão vai voltar para mim. Ou algo acontece de ruim com ela e ela fala, isso aqui foi porque há 3 anos atrás eu neguei esmola para aquele mendigo e hoje estava voltando para mim. Entendeu? Então, assim, claro que ações têm consequências, só que não dessa maneira que eles pregam, certo? E não, obviamente, para outra vida, porque não cremos em reencarnações, mas veremos isso mais adiante. Então, o que eles creem é isso, certo? No karma, que são as consequências ou esse ciclo de vida que você tem. E temos, finalmente, os 3 caminhos. A maneira que você sai, certo, do samsara, que é esse ciclo de reencarnações infinita, é você seguindo o karma correto, seguindo um dos 3 caminhos. Ou o karma marga, os 3 caminhos são os margas, certo? Ou você segue o karma marga, ou o jnana marga, ou o bhakti marga. Um dos 3 caminhos. Ou o jnana marga, o bhakti marga, ou o karma marga. Quais são os 3 caminhos? É o caminho da atividade, isso é, ações que você... Nomes bonitos, né? É verdade. Se quiser dar o nome de filho aí, ó, só chamar de Jnana. Aí, ó. Jnana é conhecimento. Olha aí, que coisa legal. Então, temos aí, você quer seguir o karma marga. O que eu tenho que fazer, Vitor, para seguir o karma marga? Você tem que viver a sua vida fazendo o que é correto. Viver a sua vida acordando cedo, cuidando do seu corpo, nutrindo uma boa forma, buscando se relacionar bem com as pessoas, fazendo bem. Você acorda cedo e você acorda o Deus, certo? Porque o Deus, ele dorme também, tá bom? Então você acorda cedo e você acorda o Deus, você conversa com o Deus, você dá banho no Deus, porque aquelas totens ou as estátuas que eles têm, é o próprio Deus também ali manifestado. Você lembra que tudo é Deus e Deus é tudo. Então você dá banho no Deus, você limpa o Deus, você adora o Deus, se prostra para o Deus, e então você segue uma vida fazendo isso tranquilamente, atividade após atividade, vendo a sua vida. Só que isso exige, certo, uma certa regra. Se você não faz isso aí regularmente, você não consegue seguir o caminho da atividade. Você tem que ser uma pessoa regrada, uma pessoa que faz isso dia após dia, bem direitinho, certo? Senão você não está seguindo o karma marga. Você vai acabar atraindo para você um karma negativo e isso vai lhe custar uma outra encarnação e você nunca vai ser libertado, nunca vai chegar no moksha, vai sempre estar no samsara, ali preso nesse ciclo indefinido de reencarnações. Ou você pode dizer o seguinte, eu não quero seguir esse karma marga não, que ele é muita regra para mim. Eu quero seguir, então, o Jnana Marga, o caminho da sabedoria, o caminho do conhecimento. Como eu posso seguir o Jnana Marga? Esse aí é um pouco mais complicado. Por quê? Porque é um caminho que vai envolver algo que nós chamamos hoje popularmente, né? É conhecido até como aulas que as pessoas dão, tem grupos que se realizam, e você vai entender, certo? Os motivos, tirando a parte física e a parte respiratória, que não é pecado, certo? Mas se você faz ou pratica yoga ou yoga,
como os hindus acreditam e foram eles que criaram essas práticas, isso é sim pecaminoso, certo? Porque você está praticando uma forma de adoração hindu. Então a yoga não é somente o que nós conhecemos por aqueles momentos de meditação e não é somente isso, certo? Eles recitam isso mesmo, eles fazem os mantras, e um dos mantras conhecidos das rezas, dos mantras, é o Om. Então é Om, Om, eles ficam repetindo isso repetidas vezes até se cansar. E se concentrando em uma posição ereta, certo? Com as costas eretas, a cabeça ereta e normalmente com os olhos abertos ou fechados, se concentrando e respirando. Então tem manuais de respiração, posições que você deve fazer para fazer yoga e assim por diante. Então, a yoga, ela é uma prática não somente física e de respiração, mas também uma prática de vida. Por quê? A yoga também nutre boas ações. Você tem que abdicar do seu ego, abdicar do seu eu. Você tem que fazer meditação para entender que você é apenas parte do todo. Você pertence ao único, pertence ao absoluto. Então você cada vez mais se despessoaliza, aniquila a sua personalidade e vai deixando de lado quem você é e absorvendo todo. Você percebe agora que as árvores fazem parte do todo, que você é um com as árvores, que você é um com os animais, que você é um com as nuvens, um com as águas. Você agora é parte do todo. As árvores, elas não são maiores do que você. Você não é maior do que as árvores, porque tudo é um e tudo é Deus. Então, isso que é a yoga, esse que está por trás da yoga. Então, fazemos uma outra coisa, se eu não me engano, o nome é Ahimsa, ou Ahimsa. O Ahimsa, ele é uma perspectiva muito interessante. Vocês devem ter visto já, ou ter conhecido, um homem chamado Mahatma Gandhi, certo? Gandhi, ele foi um homem que foi um político e um filósofo, mas também um hindu, que ele fez um Ahimsa. O que é o Ahimsa? O Ahimsa é a não violência, certo? É a guerra da paz, em outras palavras. Então você vai praticar o Ahimsa, porque quando você faz yoga, você não tem como agredir uma outra pessoa, porque você é parte do que aquela pessoa também é. Então você não tem como agredir o Deus, você não vai agredir o todo, você vai se conectar com o todo e vai perceber que você não deve agredir, não deve nutrir uma violência no seu seio. Então você vai praticar o Ahimsa. Então o yoga é tudo isso. Isso tudo aí faz parte do caminho do conhecimento. E tem etapas, certo? Tem etapas do caminho do conhecimento para você finalmente alcançar o moksha e encontrar ou ser um com o Brahma, com a alma universal. Quais são essas etapas? Eu vou aqui colar, porque são muitas etapas, mas temos o primeiro estágio, que é o de estudante. Aquela pessoa que ainda jovem começa a ler os Vedas, começa a estudar, a ter aquele conhecimento, a fazer ali a atividade da yoga, se concentrar cada vez mais e procurar ali um mestre, um guru, certo? Por que você procura um guru? Porque sem um guru, que seriam os mestres, sem o guru, você não pode partir de um estágio para outro. Então, para você sair do estágio 1, que é o de estudante, certo? Você vai ter que ter um guru. E quando você consegue o guru, você vai passar para o próximo estágio, que é o estágio 2, o de chefe da família. Quando você sai de casa, você tem a sua esposa e seus filhos. Você agora chegou no outro estágio da vida, outro conhecimento sobre a vida, sobre as coisas da vida. Então você é uma outra pessoa. E tem o terceiro estágio, com outro guru, que é o habitar na floresta. É quando você, depois de um tempo, por escolha pessoal, deve doar todas as suas posses à sua família e falar para os seus filhos homens cuidarem da sua esposa, e você abandona seus filhos e sua esposa e vai para a floresta, vai para as montanhas bem longe, meditar com um guru. E temos o último estágio, que é o de ascetismo absoluto, onde você deixa até mesmo o guru e parte sozinho para a sua própria jornada ali de conhecimento, a sua própria jornada de Jnana Marga, onde você vai ali se tornar uma pessoa cada vez mais próxima de chegar na libertação ou na redenção para alcançar o Brahma, certo? Então, alguém pode falar assim, mas
isso é muito difícil. Tem umas outras opções também, certo? Você pode não somente chegar a fazer isso, você pode partir para o supremo autoflagelo, que é você se deitar em camas de pregos e olhar para o sol, e isso diariamente, onde você fica cego e cheio de marcas. E ali você se chicoteia, anda sobre brasas, para você eliminar ali o seu corpo. Pessoas que chegam nesse estágio ali entenderam que ser um com tudo e ser tudo com um é mais importante do que o seu próprio corpo, certo? Então, esse também é uma outra forma de você buscar o conhecimento, você buscar alcançar ali, ser liberto desse ciclo infinito de reencarnações. E, por fim, temos o favorito de muitos, que é o Bhakti Marga, que é também o mais fácil e o que a maioria dos hindus eles escolhem ter, que é o caminho da devoção. Você escolhe, certo, um Deus e o devota. Simples assim. E vive a sua vida tranquilamente. Com esposa, com filhos, com trabalho, sem muitas regras, só devoção diária. Talvez banhar uma vez ou outra no mês, o Deus, falar com ele um pouco, mas não muita coisa. E muitos hindus, eles escolhem, certo, o Vishnu. O Vishnu, ele é um dos 3 deuses centrais que eu vou mencionar mais adiante. E o Vishnu possui um avatar, que é uma manifestação física daquele deus, certo? É uma encarnação, digamos assim, daquele deus que é o Krishna. E o Krishna, ele é um deus muito poderoso que está ali para cuidar dos seus. E quem fornece um pouco de amor e devoção para o Krishna, ele recompensa aquela pessoa com a libertação, com o moksha, a libertação da alma ali para você ser um com o Brahma. Então é o caminho mais fácil que muitos seguem, tá bom? O caminho da devoção. Então temos aqui os 3 margas. A única maneira de você sair do samsara, obedecendo o karma, é você partindo para o karma marga, o jnana marga ou o bhakti marga, certo? Ou o caminho da atividade, do conhecimento ou da devoção. Ou um ou outro. Ou os 3, ou 2. Seguir um deles aqui, você pode ser que você seja liberto. Tem essa questão. Pode ser. Não é uma certeza, certo? Ah, Vitor, mas mesmo que eu siga o caminho do conhecimento, faça tudo isso, ainda tem chance de eu não ser? Tem. Mas aí não se preocupe, você vai ter uma outra vida para tentar tudo de novo aí, até você conseguir um dia. Tá bom? Então, existe um ditado, um dito no hinduísmo que é: existe o mesmo número de divindades quanto de devotos. Vocês se lembram que eu falei que existe mais ou menos hoje 1,5 bilhão de hinduístas. Então, temos aí, claro que aqui é um exagero, né? É um ditado deles, mas alguns falam que existe cerca de 100 milhões ou 300 milhões de deuses ou de divindades conhecidas por eles, certo? Então, é muito Deus, certo? Para pouca gente. Temos ali um politeísmo muito claro, uma adoração a tantos deuses e uma confusão também ali de poderes. Mas para explicar um pouco para vocês o que é isso, eu trouxe aqui uma imagem, eu fiz aqui essa imagem, demonstrando um pouco sobre o que nós cremos e o que eles creem, certo? O monoteísmo significa que há um Deus e ele criou tudo que existe, certo? E esse Deus está separado da sua criação. Os cristãos, eles são monoteístas, certo? Os cristãos, eles são monoteístas. Nós somos monoteístas, nós cremos em um único Deus. Nós também temos o politeísmo, que é 2 ou mais deuses. Eu coloquei aqui vários deuses aqui ao redor de tudo, certo? Então, existem 2 ou mais deuses, é um politeísmo, se crê em mais deuses. E temos, por fim, o panteísmo, onde Deus é igual a tudo, ou tudo é Deus. Então, não há ali mais uma diferença entre o Deus e a sua criação.
A criação é uma extensão do que o Deus é uma parte daquele Deus. Então, tudo que existe é uma parte daquele Deus. A religião hindu, certo, o panenteísta. Boa pergunta, Tati. O panenteísta eu não coloquei aqui, mas o panenteísta, a diferença dele para o panteísmo é que no panenteísmo crê-se que tudo está em Deus, ou está dentro de Deus, certo? Então, tudo está dentro do Deus. Não é que tudo é o Deus, mas é que tudo está dentro do Deus. A diferença é bem sutil mesmo. Quase não tem uma diferença clara, mas seria isso, tá bom? Partindo agora para os três maiores, temos aqui o que é chamado de Trimurti. O Trimurti, os três maiores deuses, são o Brahma, o Vishnu e o Shiva. Aqui, eu queria que nós não confundamos, certo? Eu quero que você não confunda o Brahma com o Brahman, certo? O Brahman, com N, certo? É a alma universal, seria aquele absoluto para onde, se as pessoas conseguirem se livrar do samsara, do ciclo de reencarnações, elas irão. Então, o Brahman é tudo. O Brahma é o Deus absoluto. E dentro desse Deus, ou como parte desse Deus, na verdade seria isso, como parte desse Deus, existem as manifestações. E entre elas está o Brahma, Vishnu e Shiva, que é uma espécie ali, sendo bem aqui, quase cometendo aqui uma gafe, mas para que vocês entendam aqui, é como se fosse a trindade, entre aspas, ali dos hindus. A diferença é que são deuses distintos. Brahma é um deus distinto, Vishnu é um deus distinto e Shiva um deus distinto. Brahma é o criador. Brahma é esse aqui que está com 3 cabeças, certo? Ou tem até mais cabeças aqui do lado, tá bom? O primeiro é Brahma. O segundo, certo? Que tem essa coroa é Vishnu. E o terceiro, que tem o tridente, é Shiva, certo? Nessa imagem aí. Então, Brahma seria o criador, aquele que criou o universo, que criou tudo que existe. E Vishnu é aquele que mantém, que sustenta tudo que existe, que controla a natureza, que controla a ordem das coisas. E Shiva seria o destruidor, aquele que dá a ordem da morte, aquele que encerra o ciclo para que ele recomece de novo. Então é importante que os 3 deuses tenham a sua parcela de responsabilidade. Aqui não temos nem mal, nem bom. Temos deuses. Não existe aqui, Shiva ele é ruim porque ele é destruidor. Não. Esse é um pensamento muito ocidental nosso, porque nós temos a ideia de que destruição é algo negativo, que a morte é algo negativo, porque nós cremos que a morte é uma maldição do pecado. Só que para o hinduísmo, a morte é uma possibilidade de reencarnar em uma outra vida. Se lembre que eles creem nisso. Então, Shiva não é ruim. Shiva apenas encerra o ciclo do samsara. Ele encerra apenas mais um ciclo. Ele dá o presente da morte para que você tenha de novo uma nova vida. Então, não é algo ruim aqui, certo? E também, obviamente, Vishnu também não é um Deus sempre bom. Temos encarnações de Vishnu que são boas, como Krishna, e também encarnações que tiveram momentos ali de guerra com os povos, que destruíram outros deuses e que guerrearam, certo? Mas, indo mais adiante, temos outros deuses. Aqui está um pouco pequeno, mas é porque eu não consegui deixar um pouco maior, mas temos ali alguns deuses, certo? Eu não sei se eu consigo aumentar, acho que não, mas temos Ganesha, que é um deus muito conhecido. Ganesha é aquele deus que tem a cabeça de elefante. Acho que vocês devem ter visto já algumas fotos ou figuras hindus com esse deus. Inclusive, a história dele é muito, muito interessante. Conta-se que um dia Shiva estava em batalha, estava em guerra, certo? E ele e a sua esposa Parvati tinham deixado ela em casa por muitos anos, sozinha. E Parvati, ela decidiu fazer do barro ali um menino e dar ao barro vida. Então ela fez o seu filho do barro e deu vida para ele.
e deu para ele uma ordem. Olha, meu filho, enquanto eu vou me banhar, tomar banho, você não deixa ninguém entrar aqui em casa. E aí vinham os homens para poder ver o Parvati tomando banho, e o filho protegia a entrada da casa para impedir que os homens entrassem, né? Então, ninguém conseguia derrotar o Ganesha, né? Que era aquele menino, que tinha cabeça ainda de homem. Era um homem, certo? Era um homem normal. Acontece que um dia Shiva voltou para casa e doidinho para encontrar com a sua esposa Parvati. Mas infelizmente Shiva não conhecia Ganesha e Ganesha não conhecia Shiva. Então quando ele chegou, ele falou aqui: vim para ver Parvati. E Ganesha falou: não, a minha mãe está tomando banho, ninguém entra. Ninguém entra aqui. E aí começou uma guerra, começou uma batalha entre eles, e reconhecendo ali a grandeza daquele menino que também sabia muito batalhar, Shiva, com muita raiva, falou assim: eu não vou mais perder tempo com você. E pegou e decepou a cabeça dele. E ele morreu. E aí, com muita tristeza, finalmente Parvati acabou o banho, chegou lá, viu a cena e começou a chorar, e disse que ela iria destruir o mundo se Shiva não ressuscitasse ali, naquele momento, Ganesha. Então Shiva mandou que os seus servos buscassem a cabeça do primeiro animal que eles encontrassem. E o primeiro animal foi um elefante. E aí foi por isso que Ganesha ganhou a cabeça de elefante. Então, assim, são lendas como essa que remontam todo o imaginário hindu. São contos épicos, poemas de aventuras, epopeias cósmicas. É bem interessante saber disso tudo, porque isso torna uma religião muito mais palatável. Através de contos para crianças, eles são ensinados, na primeira infância ainda, a crer naqueles deuses. É muito mais fácil você crer num deus que é um elefante fofinho, que te ama e não sei o quê, do que você crer em um deus que é forte, que vai destruir você. Então, eles trazem essa figura também para que as crianças tenham um entendimento da importância disso. É por isso que também os elefantes são considerados ali animais sagrados naquela religião. E aqui um adendo, certo? A vaca é um animal sagrado também. Ela não é um deus, certo? Assim por dizer. Tem um deus com cabeça de vaca e de touro também. Mas ela não é propriamente aquele deus, mas ela é uma manifestação de vários deuses. Por isso que a vaca ela é sagrada. E aqui uma curiosidade nojenta para vocês, certo? A vaca é um animal muito sagrado e nada dela é desperdiçado. Entenderam? Os hindus, eles tanto bebem o leite, quanto usam as fezes no seu rosto, como também alguns hindus bebem a urina das vacas, porque a vaca é sagrada, certo? Então é algo natural, é um ritual natural para eles, tá bom? A próxima vez que você for à Índia, certo? Se alguém te convidar para a casa dele e te oferecer ali algo da vaca, você torça para ser o leite, tá bom? Então é isso. Por fim, temos o Brahma. O que seria o Brahma? Como eu já expliquei em outras vezes, e aqui durante a aula várias vezes, o Brahma, ele é essa força cósmica, ele é o absoluto, a realidade última. Tudo vai voltar um dia ou outro para o Brahma. Tudo é o Brahma é tudo. Não confunda o Brahma com o Brahma, certo? O Brahma é um Deus, certo? E o Brahman, ele está acima de tudo, ele é tudo. É difícil de nós entendermos aqui, porque são conceitos que não estamos tão, digamos assim, não é somente acostumados, mas não estamos familiarizados com esses conceitos. Mas o Brahman, ele é essa força, esse ser, que não é pessoal, mas existe, e que tudo é ele e ele é tudo. E tudo está contido nele e tudo vai voltar para ele através do moksha, né, da libertação. Todos os seres vão chegar a ele algum dia ali, através do fim do samsara, do ciclo de reencarnações. Mas
Bem, de maneira breve, é isso que o hinduísmo crê, é isso que eles entendem sobre as principais questões que permeiam essa religião. É uma religião muito ampla. Se fôssemos aqui explorar tudo mesmo do hinduísmo, se a gente fosse falar sobre os Vedas de maneira separada, demorariam aqui semanas, a gente não sairia aqui do hinduísmo, certo? Mas eu preparei para vocês algumas respostas que a Bíblia e a religião cristã dá para o hinduísmo. Para quando você for fazer o evangelismo, quando você for fazer missões aí no seu bairro, na sua cidade, no seu condomínio, e se tiver algum hindu, você esteja preparado para responder a ele com as escrituras de maneira sábia, certo? Primeiro de tudo, eles dizem o seguinte: existem muitos deuses e tudo é Deus. E nós dizemos, há somente um, e ele é distinto da sua criação. A essência da nossa fé está firmada no conceito de um único e verdadeiro Deus, que é eterno, todo-poderoso, onisciente, amoroso, santo e pessoal. Deus, por ser o criador dos céus e da terra, é responsável tanto pelo mundo imaterial quanto pelo material. Além disso, Deus existe independentemente da sua criação. E o universo é totalmente dependente dele. Deus enche o universo com a sua presença e poder, mas ele não é o universo. Deus não é tudo e tudo não é Deus. Entenda isso. Tá bom? É muito importante que você entenda isso. Não confunda as coisas. A rocha não é Deus e nem tampouco você é Deus. Tá bom? E aí temos o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que fala sobre isso, que é o texto ali do Shema de Israel, que traz uma mensagem muito forte, né? Que o Senhor é o único Deus, só há um único Senhor, tá bom? Só há um único Deus. Seguindo adiante, eles dizem, voltamos à realidade final, voltamos ao Brahman, e nós dizemos, Deus é pessoal e nós nos relacionaremos com ele eternamente. A Bíblia ensina que antes de o universo ser criado, Deus já existia em triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus criou o universo e também o homem, e o fez à sua imagem e semelhança, mas distinto dele. Nós somos imagem e semelhança, mas nós não somos Deus. Certo? Além disso, no sistema hindu, você é absorvido no Brahman e perde a sua pessoalidade. Já no cristianismo, temos a oportunidade de ter um relacionamento com Deus eterno e Criador para todo sempre, sem que percamos a nossa identidade. Quando você chegar no céu e você se tornar, juntamente todos nós aqui, eu creio nisso, nos tornarmos um com Deus, que a Bíblia fala isso, não significa que nós vamos perder a nossa identidade. Pelo contrário, continuaremos sendo quem nós somos, mas agora sem pecado e sem mácula, adorando a Deus pela eternidade e eternidade. Mas com quem nós somos. Vitor vai ser Vitor, Tati vai ser Tati, Jacó vai ser Jacó e assim por diante. Não seremos absorvidos por Deus, certo? Outra coisa, eles dizem, a reencarnação é o caminho para o bem perfeito e o Brahma. Então, para chegar no Brahma, você tem que reencarnar até chegar à perfeição. Nós dizemos, o homem morrerá apenas uma vez e após isso Deus julgará. A Bíblia ensina claramente que cada ser humano vive e morre apenas uma vez, para depois enfrentar o julgamento. Hebreus 9, 27. Não há segundas vidas ou chances. Quando Cristo falou sobre nascer de novo, em João 3,3, ele estava se referindo ao renascimento espiritual, não ao ciclo do renascimento físico. Então, não ache que exista reencarnação. Quando você vê na Bíblia que João Batista era Elias, não é que Elias reencarnou em João Batista, não, certo? Já prevendo essa pergunta, eu já respondo aqui para vocês. Era o mesmo espírito profético de Elias. O tempo profético ali de Elias foi repetido em João Batista,
certo? Era o mesmo como Elias, mas não era Elias ali reencarnado. Sabe por que não era Elias reencarnado? Um ótimo argumento sobre isso é porque depois que João Batista morre, na transfiguração, não aparece João Batista. Aparece quem? Elias. Se fosse a reencarnação, era para aparecer quem? João Batista. Então, João Batista não é a reencarnação de Elias. Elias é uma pessoa, João Batista é outra pessoa, tá bom? Não creia em reencarnação e não creia nesse argumento que muitos usam esse argumento